Meu nome é Nayane e hoje nós vamos aprender um pouco sobre vetor gradiente e derivada direcional. Vetor gradiente é um vetor que as componentes são as derivadas parciais da função f. O que seria isso? É uma função derivando em função de x e função de y, cuja o x é o i e o y é o j. A norma seria o vetor da função elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. O U seria o vetor unitário, onde vamos colocar o A sobre o V e o B sobre o V. Derivada direcional é a taxa de variação Duff. O que seria o Duff? É o valor que você vai achar em função do vetor gradiente vezes o vetor unitário. Como vamos fazer isso? Primeiramente, vamos calcular as derivadas parciais e substituir as variáveis nos pontos fornecidos achando o Duff. Agora eu vou mostrar para vocês como é o passo a passo para calcular o vetor gradiente e derivada direcional. Como vamos fazer isso? Primeiramente, vamos calcular as derivadas parciais e substituir as variáveis nos pontos fornecidos achando o vetor gradiente. Segundo, calcular o vetor unitário através do vetor dado no problema, dividindo os respectivos valores de i e j pela norma. Terceiro passo é calcular a derivada direcional Duff, multiplicando os dados encontrados em vetor gradiente e o vetor unitário. Observação: quando o vetor gradiente for positivo, ele vai estar crescendo mais rapidamente em sentido da função. E quando ele for negativo, ele vai estar decrescendo mais rapidamente em direção da função. Agora nós vamos dar um exemplo. A temperatura de uma placa de metal é dada pela função T. 16 dividido por 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Se uma formiga se move para o ponto P, 1 em 1, da placa na direção do vetor menos 3i mais 4j, ela está esquentando ou esfriando. Qual é a taxa de variação? Bom, vamos iniciar. Primeiramente, nós vamos derivar em função de x e após derivar em função de y. Lembrando que quando nós temos uma divisão, nós temos a regra do quociente. O que seria essa regra do quociente? Vamos derivar em função de u vezes v menos u vezes v derivando sobre v ao quadrado. Lembrando que o 16 vai ser a função 1 e a de baixo seria a função v. Vamos lá. Em função de x, nós vamos derivar u. U é 16. Ele é uma constante, então ela é zero. 0 vezes qualquer coisa é zero. Menos, repetindo, 16 vezes a derivada de v em função de x. 1 em função de x derivando é zero, porque é uma constante. X ao quadrado derivando em função de x é 2x. 2y ao quadrado em função de x é uma constante também, então nós sabemos que é zero. Agora nós vamos derivar o v elevando ao quadrado. E agora nós vamos derivar em função de y. Derivada de u em função de y, nós sabemos também que é zero. 0 vezes qualquer coisa é zero. Repetimos o 16. Nós sabemos que 1 é uma constante em função de y, é zero. X ao quadrado em função de y é uma constante também, que é zero. Vamos derivar esse 2y ao quadrado. Derivando 2y ao quadrado, nós sabemos que temos que multiplicar esses termos e repetir o y. 2 vezes 2, 4. 4y. Vamos repetir o v elevando ao quadrado. Lembrando que aqui na função de x, eu me esqueci de elevar ao quadrado também.
Após isso, nós vamos substituir os pontos dados pela questão, colocando os pontos 1 e 1. Os pontos dados aqui que nós temos é 16, 2 vezes 1, 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, esse termo todo ao quadrado. Substituindo os pontos em f e y, vai ser 16 vezes, perdão aqui, viu, gente? Não pode esquecer de colocar os pontos. 16 vezes 4 vezes 1, 1 mais x, a gente vai substituir pelo 1, né? 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1 elevado ao quadrado, esse termo todo elevado ao quadrado. Após isso, nós vamos resolver cada função. Vamos lá. 16 vezes 2 é igual a 32. Agora, vamos resolver a função fy. Menos 16 vezes 4 é igual a menos 64. 1 mais 1 ao quadrado, nós sabemos que é 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado, nós sabemos que é 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 1 mais 2 é 4. 4 ao quadrado, 16. Simplificando aqui, fica menos 4. Agora, nós vamos para a segunda parte. Lembrando que a norma de V é o módulo do V, colocando a raiz quadradas com todos os termos elevado ao quadrado. Vamos lá para vocês lembrarem. Vai ser o V, o módulo de V, que é igual a módulo raiz quadrada do termo A mais ao quadrado do B, que vai ser o módulo. E aí, nós sabemos que no exercício já deu esses valores, que é a direção do vetor. A direção do vetor aqui está sendo dada raiz quadrada de menos 3 ao elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Nós sabemos que, se colocando parêntese, todo termo elevado ao quadrado negativo, ele se torna positivo. E com isso, 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. Com isso, vai ficar um resultado de 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Agora, nós vamos resolver. 6 à quinta menos 16 à quinta é igual a menos 10 à quinta. Menos 10 dividido por 5 é igual a menos 2. Sabemos daquela observação que foi falada na parte teórica, que quando o vetor der no final duff der negativo, ele vai ter o sentido decrescendo rapidamente. A pergunta do exercício é o seguinte: se a temperatura está esquentando ou esfriando? Sabemos que qualquer temperatura, para estar aumentando, ela tem que estar positiva, e esfriando ela tem que estar negativa. E o nosso resultado deu negativo. Então, nós vamos colocar esfriando, pois a taxa de variação em função do vetor gradiente decresce.
E a taxa, o valor da taxa é o valor encontrado aqui em cima, que é taxa é igual a menos 2. Com isso, finalizamos o nosso exercício. Obrigada, pessoal.